E aí galera, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o avatar do Bootstrap View. Antes eu só queria deixar um recado, siga o Instagram Programando Soluções, que lá eu coloco conteúdo de segunda a sexta. O link está aqui na descrição. Então vamos para o vídeo. Essa feature ela está presente no Bootstrap View, porém ela não está presente no Bootstrap base. E isso é uma das coisas legais do Bootstrap View, porque ele implementa novas funcionalidades que ainda não tem no Bootstrap e isso ajuda muito o desenvolvedor. E essa feature é uma desses casos. E ela é muito utilizada para colocar fotos de perfil no sistema. E normalmente, quando o usuário ainda não definiu nenhuma foto de perfil, é adicionado um avatar padrão ou até as iniciais do nome. Então vamos lá ver como isso funciona na prática. Então eu estou aqui com o projeto base rodando, acabei de iniciar ele com o Vue e agora a gente vai instalar o Bootstrap Vue no projeto. Então vou vir aqui no VS Code, primeiramente vamos dar um npm i bootstrap Vue, beleza? Enquanto ele vai instalando aqui, eu já vou vir aqui no src main para poder importar ele aqui para o projeto. Então primeiro eu vou dar um import. Vou importar aqui os ícones e o Bootstrap View. Certo? Agora aqui a gente precisa também colocar os importes do CSS. Então esse eu já deixei pronto aqui. Vou pegar, colocar aqui no código. Tem lá no site do Bootstrap View esses importes, tá? E aqui agora, só para ficar mais rápido, eu já deixei pronto aqui dar os uses do Bootstrap View. Então view.use aqui a primeira importação que é o Bootstrap View e depois o view.use o icons plugin. Certo? E isso já é a instalação padrão do Bootstrap View no projeto. Ele ainda não acabou de instalar aqui. Pronto, agora sim finalizou a instalação. E aqui no projeto já dá para ver que ele instalou certo, que ele mudou toda a fonte aqui e tudo mais para pegar a fonte do Bootstrap View. Então vamos lá, eu vou limpar aqui esse app. Então, fechei o main, vou trabalhar aqui no app agora, vou tirar a imagem, vou tirar o Hello World, tirar aqui o Hello World, vou tirar os estilos, não vamos precisar dele agora. Ok, deixar só aqui o div app mesmo. Deixa eu ver, pronto, já está limpo aqui o projeto e funcionando. Então vamos começar aqui. Primeiramente eu vou criar uma div, colocar uma classe só para dar uma margem para os próximos exemplos. Beleza. E aqui, para poder colocar o avatar dentro do projeto, é bem simples. E a instalação padrão e o componente padrão dele é só colocar um B avatar. Certo? Só colocar ele aqui, declarar e já fechar ele. E isso já vai ser o suficiente para colocar um avatar no projeto. Vamos dar uma olhada no padrão. Então, aqui ele já colocou aqui no projeto. Só vou centralizar isso. Beleza, vou colocar uma margem também no topo, só para ficar melhor para ver. Certo? Então, esse é o avatar padrão aqui
do Bootstrap View. Também, em vez de colocar esse bonequinho aqui dentro, dá para colocar as iniciais do nome da pessoa. Então, para fazer isso, é preciso definir um texto para o avatar. Então, eu vou duplicar aqui ele. E aqui a gente vai passar o texto como uma própria, certo? Então, primeiro eu vou passar uma variação para ele de cor, tá? Então, ele está lá com a cor cinza, eu vou colocar o primary aqui para ele ficar azul. Certo? E o importante aqui para a gente agora é o text que a gente vai passar. E vamos colocar, por exemplo, BV de Bootstrap View. Certo? Então, deixa eu voltar na tela para mostrar. Então, ó, ele já ficou aqui um outro avatar, só que em vez de colocar o íconezinho aqui, ele ficou com as iniciais B e V. No caso, se for colocar como programa de soluções aqui, PS, e voltar na tela, ele já vai ter mudado OK. Outra coisa que dá para colocar também é uma imagem. Então, vou voltar aqui, vou declarar mais um, vou tirar essa variação, e aqui em vez do texto, eu vou colocar src, e aqui eu vou colocar um link de uma imagem, e essa imagem vai ser uma padrão que já tem lá na documentação do Bootstrap View, certo? Somente para exemplificar. Então, aqui eu vou colocar essa imagem, e isso já vai renderizar um avatar com uma imagem definida. Certo? Então, no caso aqui, a imagem de um gatinho, ele já renderizou perfeitamente aqui na tela. E um outro avatar aqui com uma outra variação, só para exemplificar, vou colocar aqui um variante success. E aqui agora eu quero mudar o ícone, em vez de ser o ícone padrão do avatar, eu quero colocar um outro. E para isso eu vou colocar o icon aqui e vou passar qual ícone que eu quero. Esse ícone é o ícone da biblioteca aqui do Bootstrap View que a gente importou para o projeto. Então aqui vou colocar o people fill e vamos ver qual ícone que renderizou. Então, renderizou esse ícone diferente aqui, as duas pessoinhas. Então, tem basicamente essas 4 formas de colocar aí um avatar dentro do projeto, certo? Agora eu vou mostrar algumas outras variações que dá para a gente fazer nesse mesmo avatar. Então, no caso aqui, a gente já utilizou algumas variações, que são as variações de cor. Então, essa é a padrão, aqui é azul, aqui o success. Vamos dar uma olhada em algumas outras. Vou voltar aqui para o projeto. Vou duplicar isso daqui. Só vou tirar o margin top. Agora não vai precisar, já vai ter o margin bottom aqui. E aqui, vou tirar esse. E vou tirar o texto aqui, vou deixar o padrão. Aqui a gente já sabe que o primary é o azul e vou duplicar esse aqui algumas vezes. Então aqui a gente tem a opção do secondary, do danger, do warning, do dark, do success que está ali em cima. E eu acho que são basicamente esses. Então todas essas são cores, são cores do Bootstrap View e elas podem ser aplicadas aqui nos avatares. Então, ó, fica aqui dessa forma. Acho que o segundo deve estar errado aqui, deixa eu ver. Ah, tá, já tem o padrão aqui, deixa eu só tirar ele. Então, ó, aqui já tem os avatares, cada um de cada cor, certo? E essas cores podem ser interessantes para você conseguir adaptar melhor aí algum avatar dentro do seu sistema, tá? Então, essas variações eles servem para qualquer tipo de avatar, seja esse padrão, seja com texto, seja com ícone. O de imagem naturalmente ele vai sobrescrever, né? Mas dá para você colocar também. Como por exemplo, se eu quiser colocar o PS aqui dentro desse warning, é só vir aqui nesse warning, colocar o text e colocar aqui o PS. E ele já vai trocar perfeitamente aqui, colocando a variação do avatar. E isso pode fazer com que o avatar se adapte melhor aí ao seu sistema. Outra coisa que dá para fazer, outra configuração que dá para passar aqui para o avatar é o tamanho dele. Aqui eles estão com um tamanho padrão, pequenininho, mas esse tamanho pode ser maior ou menor caso você queira. Então eu vou duplicar aqui mais uma vez. E vou tirar todos aqui, primeiramente. E aqui, para passar o tamanho desse avatar, vou tirar aqui também, só para ficar mais fácil. É só passar a própria size. Certo? Então aí a gente pode passar
o tamanho conforme as medidas do Bootstrap View, que é o LG, o SM, o XL. Então no caso aqui eu vou colocar um SM, vou colocar aqui um LG, certo? Outra forma também que dá para passar é passar o tamanho da fonte mesmo. Então vou colocar aqui, por exemplo, 2 pontos, 24, e ele já vai entender aqui que é um número da fonte e o tamanho do avatar. Dá para passar também essa configuração em EM, então que é uma unidade de medida, então vou colocar aqui 3EM, e também dá para passar com outra unidade de medida, que é o pixel. Vou colocar aqui, por exemplo, 72 pixels. Então todas essas são formas de configurar o tamanho do Bootstrap View, do avatar do Bootstrap View. Então ele é bem personalizável, você pode utilizar aí da forma que for preciso dentro do sistema. Eu acho que é mais fácil, eu particularmente sempre acho mais fácil utilizar sempre as medidas padrão do Bootstrap View, porque aí o sistema fica todo padrão. Mas caso você precise, você pode manipular. Então vamos dar uma olhada. Então ó, aqui primeiro o pequeno, o SM, depois aqui o LG, aqui o de 24, aqui o 3M e aqui os 72 pixels, certo? Então dá para configurar dessa maneira aí. E assim você consegue variar o tamanho do avatar também para se adaptar aí à parte do sistema que você for colocar e tudo mais. Outra configuração que eu gosto bastante, acho bem legal colocar no sistema, é poder adicionar um badge do lado do avatar. O badge, o que ele é, né? Normalmente o badge é utilizado para quando o sistema precisa fazer alguma notificação para o usuário. Então, quando você precisa fazer alguma notificação, normalmente você informa para o seu usuário que algum evento ocorreu dentro do seu sistema, certo? E essa notificação pode ser feita através de um badge. Vou mostrar na tela, acho que vai ficar mais fácil para visualizar. Vou duplicar aqui mais uma vez. Colar aqui, certo? E aqui eu vou tirar esse size e vou colocar badge. Só dessa forma. E vou voltar na tela para mostrar. Então aqui, vocês podem reparar que do lado do ícone ele criou essa bolinha azul aqui. E essa bolinha azul que mostra que pode ter uma notificação aí para o seu usuário ver alguma coisa desse tipo. Algum evento ocorreu dentro do sistema e ele precisa tomar alguma ação. Então normalmente os sistemas utilizam isso. Então sistema de chat, sistema onde você pode ter recebido alguma coisa, recebeu alguma coisa por e-mail, tem essa notificação e normalmente o pessoal coloca isso ou do lado aqui do avatar, o pessoal normalmente coloca também do lado de sininho dentro do sistema. Então os badges normalmente são utilizados para isso. Aqui eu só vou utilizar o tamanho LG, só para ficar um pouquinho maior, fica mais fácil de ver. Beleza, já aumentou aqui. E esse badge também pode receber algumas configurações. Então, por exemplo, dá para a gente mudar a cor do badge igual a gente fez aqui com a variação do avatar. Então aqui o badge, eu vou colocar, além da configuração do badge, vou colocar badge variante. E aqui vou definir a cor que eu quiser. No caso, eu vou colocar o warning aqui só para mostrar. Eu vou colocar um warning e um danger. Perfeito, e aqui já vai ficar 2 badges, cada um com uma variação. Voltando aqui para a tela, ó. Primeiro a gente tem o badge padrão, que é o azul, depois aqui o warning e aqui agora o danger, certo? Então, dessa forma que dá para utilizar esse badge aqui dentro do avatar em conjunto com ele, né? O badge ele também dá para ser personalizado o que tem dentro dele. Então, essa personalização pode ser útil, por exemplo, em um sistema de chat. Normalmente é colocado quantas mensagens tem pendente para esse usuário ler, né? Então dá para colocar essa quantidade de mensagens aqui dentro desse badge. Então vamos dar uma olhada aqui como que faz isso. Só vou duplicar aqui, pegar esse bloco de código, passar aqui para baixo, apagar ele aqui. Então aqui dentro do badge dá para a gente passar aqui, por exemplo, 7. E aqui do lado da fotinha do usuário, né, vai ficar com esse 7 aqui. E aqui poderia simular, como eu disse, a quantidade de mensagens que está pendente para esse usuário ler. Além do número, dá para
dá para passar um texto também normalmente aqui. Se eu quiser colocar, por exemplo, o PS aqui novamente, voltar aqui, ele já vai funcionar e vai colocar aqui dentro do avatar. E outra configuração que eu queria mostrar é que dá para personalizar o local que esse badge vai aparecer. Então no caso aqui está o padrão, ele está sempre no canto inferior direito, mas isso também pode ser personalizável. Vou pegar esse aqui mais uma vez e vou mostrar aqui. Caso eu queira que esse badge seja no topo, então vou colocar aqui badge top, certo? Se eu quiser que seja no topo da esquerda, eu vou colocar badge left e o badge top junto. Então, primeiro aqui só para o topo, na direita, e aqui se eu quiser na esquerda, no topo da esquerda, eu coloco o badge left e o badge top. Então aqui, por exemplo, no topo e na direita, o padrão do topo, né? E no topo e na esquerda. E se eu quiser, eu também posso dar uma personalizada na onde que ele vai aparecer dentro aí do avatar. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, badge offset e passar uma quantidade de pixels aqui para ele poder arrastar de um lado para o outro aí dentro do avatar. Então, vou mostrar aqui, ó. Você vê que em vez dele estar bem no cantinho, né, esse PS aqui ele está bem no canto aqui da imagem, ele entrou para dentro da imagem. Então isso que é o offset, ele faz esse avatar aqui se deslocar para dentro dessa imagem nesse caso. Certo? Então se eu aumentar aqui, colocar por exemplo 10 pixels, ele vai ficar mais ainda por cima da imagem. Só voltar aqui, certo? Então aqui ele arrastou para o meio da imagem praticamente, certo? Se você quiser dar uma olhada em onde utilizar, um exemplo prático de como que utiliza esse avatar aí do Bootstrap View, eu fiz um vídeo anteriormente sobre o Bootstrap View Sidebar, que nele eu utilizo em um exemplo real, tanto o sidebar quanto o avatar. Então vou deixar o link aqui no card e o link também vai estar na descrição. E caso você queira ver todo o código de exemplo, o código vai estar no meu Code Sandbox, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Então é isso, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Para qualquer dúvida, sugestão, feedback, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber notificação quando eu lançar vídeo. E hoje eu vou ficando por aqui. Valeu!